de Jesus sejamos edificados. Amém. Glória a Deus. Amém. Teu coração está afogueado com a presença do Pai? Então deixa ele assim, bem cheio da glória do Senhor. Você está na tua casa, você está na casa do teu Pai. Aproveitando vocês ainda em pé, vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, o versículo 12, nós vamos ler. Depois nós vamos ler do 25 ao 28. Glória a Deus. Lucas, capítulo 15, o versículo 12 nos diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens. E o pai repartiu com ele os bens. Versículo 25 ao 28. Todos acharam, né? Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu então um barulho de festa. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquele barulho? E ele o informou: é seu irmão que voltou. E por tê-lo recebido com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai disse então ao seu filho. Deixa eu pegar aqui, irmãos, que eu não estou enxergando muito bem. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse meu irmão, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro cevado para o comemorar. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, porque nós estamos na tua casa. E nós temos, ó Deus querido, alegria e prazer, Senhor, de pertencer ao teu povo. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, tendo, Senhor Jesus, esse momento único contigo. Com esse privilégio, Senhor, que é nos reunirmos, estarmos em comunhão para compartilhar a tua palavra. A tua palavra que é tão rica, Senhor. E eu tenho certeza que nesta noite, mais uma vez, o Senhor vai falar conosco através dela, Senhor. Então, Senhor, abra o nosso coração, expande a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Porque hoje é o dia que o Senhor nos deu para prosperar na tua presença, Senhor, em conhecimento. É hoje que o Senhor nos deu para prosperar em graça, Senhor, e em misericórdia. Por isso, estenda as tuas mãos e fala conosco. Eu quero, Senhor, declarar mais uma vez a minha dependência por ti. Sou carente da tua graça e dependo completamente do que vier do teu coração. Usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Pode estar assentados. Amados, eu quero compartilhar essa palavra com você e quero focar em algumas coisas que talvez você não tenha pensado ainda. Quando a gente lê, né, passagens da Bíblia assim, muito conhecida, a gente nota, né, no semblante dos irmãos uma diferença. Só que agora todo mundo de máscara, não dá para ver nada, né? Não dá nem para ver quem está sorrindo. Mas é interessante que, quando você olha para a palavra ela é uma espada de dois gumes e ela corta de todas as formas. Então, tem como você tirar de um texto, né, várias lições. E a lição que eu quero tirar nessa noite, talvez seja um pouco diferente, né? Todos os pregadores são diferentes uns dos outros. E eu sempre falo assim, que eu nunca me comparo, né, ao pregador dessa igreja, que é, graças a Deus, né, nós temos um pastor que tem uma palavra muito boa. Mas eu sou daquele tipo que eu acho que quando Deus quer usar, Deus usa até uma criança. Tá? Eu nunca prendi a minha mente em grandes pregadores.
eu reconheço neles uma unção diferenciada. Mas eu sempre que Jesus me dá a oportunidade, eu ergo a mão e falo, eu estou aqui. E vocês nunca vão me ver acovardar, porque eu vivo na dependência do Senhor. Amém? Amados, preste atenção. Antes eu quero fazer uma pergunta. Quantos pródigos que nós temos aqui? Pródigos. Você sabe que essa passagem é a passagem do filho pródigo. Mas aqui na igreja, quantos pródigos que tem? Nenhum. Gabriel? 2. Então, eu acho que tem mais. Muitas das vezes, a gente pensa que, nesse nosso evangeliquez, né, a gente pensa que pródigo, que fez o filho moço ser pródigo, foi ele ter saído da casa do pai e voltado. Não é. A palavra pródigo significa gastador. Não tem aquela pessoa que tem o hábito de ficar gastando demais? É um pródigo. E se você não sabe, existem pessoas que gastam tanto que começa a dar problema em casa, começa a desfalcar o patrimônio e os familiares podem pedir na justiça uma intervenção judicial, sabia disso? Então, pródigo, ele foi, não porque ele saiu de casa, mas porque ele gastou toda a sua herança, né, em coisas dissolutas, em coisas que não havia, né, rendimentos, ou seja, ele desperdiçou tudo. E muitas das vezes, nós nos comportamos assim, e em alguns momentos nós somos pródigos. Eu não sei se você paga todas as suas dívidas, mas existe gente que está devendo e compra de novo. Devia ser interditado. Devia ser interditado. Por quê? Porque não sabe lidar com os seus bens. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre isso. Eu quero chamar a sua atenção para o tempo de Deus na sua vida. Eu quero saber se você sabe esperar o tempo de receber as bênçãos do Pai, ou se você é apressadinho. Reagiu, né? Ou se você é aquele apressadinho, birrento. Ah, Senhor, eu quero agora, me dá. Porque se você for olhar aqui, foi isso que aconteceu. Os bens, as coisas, o patrimônio do pai também é dos filhos. O pai é o gestor enquanto está vivo. A palavra em Provérbios fala que o homem prudente deixa a herança para os pais. Irmãos, eu peguei isso na minha vida, quando eu tinha 17 anos, quando o meu avô, né, eu me sinto muito honrada, porque eu fui, assim, mentoreada pelo meu avô, que, na verdade, era um avô emprestado, né, e ele era um pastor da Igreja Batista, um homem de uma sabedoria imensa, e ele dizia para mim, a única responsável, ele não falava que o João era responsável, ele só falava que eu era responsável. Ele falava assim, a única responsável pelos seus filhos existir é você. E é você que tem que deixar a herança para eles. Porque a Bíblia fala em Provérbios que o homem prudente deixa a herança para os pais. Irmãos, isso veio para mim como uma aflição. E eu sempre pensava, gente do céu, eu tenho que deixar uma herança. E quando mandaram eu ler Provérbios 31, e eu li lá que a mulher sábia comprava uma propriedade com os seus próprios rendimentos, com os seus próprios ganhos, com o ganho da sua mão. Aí você não faz ideia qual foi a minha aflição maior ainda. Né? Eu só sosseguei o dia que eu dei conta de cumprir, né, isso aí que está escrito. Eu levei ao pé da letra. Eu levei ao pé da letra. E o que eu quero trazer para o seu coração? Eu quero trazer para o seu coração sobre o que tem valor na casa do Pai. E como que você lida com isso. Você realmente sabe que o que é do pai é seu? Ou você acha que o pai não é um bom gestor? Ele não sabe administrar bem a sua vida? E você precisa de antecipar o seu ministério pastoral? Você precisa antecipar o que Deus tem de propósito na sua vida, dando o seu jeitinho? Talvez você já tenha chegado
de frente para Deus e falar, Senhor, eu quero ser abençoado, e tem que ser logo, e eu quero isso, eu quero aquilo. Nessa passagem, o filho mais moço, eu acho interessante que a Bíblia, ela é perfeita em tudo, né? Ela é a boca de Deus em tudo. Por que que você acha que nessa parábola Jesus, porque ele podia se ele quisesse, ele pode tudo, né? Quem sou eu para dizer o que ele pode? Poderia ser muito bem o filho mais velho que saiu. Só que você há de concordar comigo que quem são as pessoas mais apressadinhas? Isso mesmo, os mais jovens. Quem são os mais imprudentes? Os mais jovens. Isso não é, né? Não é assim uma lei, mas na lógica, na prática, né? Dizendo assim, nós que estamos já de uma certa idade, embora eu seja muito jovem, quando eu olho para trás, as coisas que eu não devia ter feito, eu fiz quando eu era bem jovem. E se nós fôssemos parar para fazer uma entrevista aqui, eu tenho certeza que muita gente gostaria de rever alguma coisa que fez enquanto era muito moço. Por isso que a palavra é prudente em tudo. A palavra usa o filho mais moço. Foi ele. Foi o filho mais moço que chegou no pai e pediu para ir embora. Ele não quis, ele não estava insatisfeito com o que ele tinha. Mas o que ele estava buscando? Ele queria liberdade. Já parou para pensar nisso? Ele queria fazer do jeito dele. Quantas das vezes a gente olha, e eu não estou falando de vocês, não, estou falando de mim mesmo. Irmãos, quando eu prego para mim primeiro. E eu tenho certeza que o pastor Moacir, o pastor Enéas, todos nós, não é assim? A gente prega para a gente primeiro. Quantas das vezes que quando eu vejo o pastor João ou outro pastor tomar uma iniciativa, a minha cabeça, né, ela vai adiante e eu penso assim, eu faria diferente? Graças a Deus, Deus é testemunha que eu nunca falei eu faria melhor. Mas que eu já falei, olha, não faria assim, eu já falei. Hoje eu falei, né? Hoje eu falei para a Cris, quando a Cris me perguntou, eu abro o culto ou não? Eu falei, pode abrir, que eu acho bobeira. Olha só. Né? Falei o que não devia. Eu estou falando isso para você perceber o quanto a nossa humanidade aflora. Aflora. Nós gostamos, às vezes, ou todas as vezes, de tomar iniciativas muito rápido, principalmente quando não oramos. E as decisões tomadas assim, geralmente, na maioria das vezes, como se diz, né? Quel. Dá ruim. Por quê? Porque irmãos. Porque Deus não está no negócio. Porque não é a hora certa. Porque não era o tempo certo. Esse problema de tempo é problemático, né? Às vezes a gente fica lidando com as pessoas e eu percebo o quanto alguns embaraçam, né, no tempo. Há aqueles que esperam demais. Há aqueles que não oram, não têm discernimento espiritual, mas têm medo. Já viu aquele crente que tem medo da mão de Deus? Ele não tem intimidade com o Pai. Ele não conhece Deus. Então, ao invés dele ter temor e ter desejo de agradar o coração de Deus, ele tem medo. E aí ele age por medo. Esse crente, geralmente, pode ser, talvez, né? Ele venha demorar demais para tomar decisões. Ele é um protelador. E talvez já era para ele ser uma bênção na casa do Senhor, na questão de ministérios, de estar contribuindo com outras vidas, de estar evangelizando e ganhando alma para Jesus, mas ele ainda se acha tão pequeno, a ponto de ficar toda a vida só comendo. Daqui uns dias não dá conta nem levantar da cadeira, de tão obeso que está, né? De informação. Não evangeliza, não faz nada, porque se acha muito indigno. A gente tem que prestar atenção, irmão, sobre o tempo.
o tempo de Deus. Nós não podemos ser afoitos, como foi aquele moço, tendo pressa de administrar os seus bens. Mas também não podemos sermos pessoas que protelam o tempo de Deus. Às vezes Deus gritou conosco que nós não ouvimos. Porque quando a gente não ora e não ouve Deus, às vezes a gente comete esses erros de deixar as coisas passarem. Mas na maioria das vezes é de tanto protelar. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse rapaz que foi e que gastou tudo lá. Ele vai e gasta a vida dele lá, o dinheiro dele lá, os bens dele lá. Lá onde? No mundo. Como diz bem o irmão dele aqui, com prostitutas, com bebida, com orgias, ou seja, com prazer. Com prazer. E é interessante, irmãos, que nós estamos vivendo na mesma época que esse rapaz estava. Eu costumo dizer muito para a mocidade, né, para os jovens, que esse evangeliquez que a gente fala o tempo de hoje, é lógico e evidente que a tecnologia, a evolução, ela nos assusta. Mas pecado não é de hoje, não, gente. Desobediência não é de hoje, não. Toda a vida existiu. Você está testemunhando aqui o texto. Ele gastou em quê? Prazeres carnais. Ou seja, não é de agora. Não é de agora que isso acontece, não. Agora, preste atenção. Ele vai lá e gasta tudo. Quando acaba tudo, aonde que ele vai pedir ajuda? A Bíblia diz que ele saiu procurando um emprego. E você lembra onde foi que ele achou um emprego? O único emprego que ele achou era para cuidar dos porcos. Agora, para pensar. O que significava os porcos para o povo judeu? Tinha um pior lugar para ele trabalhar? Porque os judeus, ele não ia encostar num porco. Comer a carne era o cúmulo do absurdo, né? Agora, você pensa bem, o ponto que um filho de Deus chega, ao ponto que ele chega, de aceitar esse emprego, ir cuidar dos porcos, e ainda desejar comer a comida dos porcos. Você já parou para pensar o estado deplorável que esse rapaz estava? Agora, olha lá na porta da casa do pai dele. Dá uma olhadinha lá para ver o que você vê. Aquele pai de prontidão na porta. Todo dia, ele estava ali olhando para o caminho. Porque todo pai sabe que o filho vai voltar. Todo pai sabe que o filho pode olhar de longe, e se não vê o pai na porta, ele pode perder a coragem de chegar. E o pai, então, fica de prontidão, para quando o filho começar a vir pelo caminho, já enxergar o pai ali em pé. E é interessante que ele tem uma iniciativa. Porque, às vezes, irmãos, a gente... Vamos dizer assim, né, eu e alguns mais velhos, a gente foi afetado, eu vou dizer afetado, né, por um evangelho meio tóxico, vamos dizer essa palavra que está na moda, né? Meio tóxico. Um evangelho onde, para manter as pessoas na igreja, havia um certo terror. Aquele terrorzinho básico, né? E é interessante que você observa que havia assim aquela ameaça, né? Que lá no mundo não vai ter jeito de levantar. Quantas das vezes eu ouvi pessoas que se diziam de oração dizer: se fulano cair, ele não levanta. Se um dia você ouvir essa palavra, você não acredita nela. Porque ela não é bíblica. Porque você vai perceber que o Espírito Santo de Deus, ele entra em todos os lugares. Ele vai com o pecador para a lama, ele estava lá.
Ele estava lá. Aquele rapaz, ele entrou, a Bíblia diz que ele voltou a si, ou seja, a consciência dele. O Espírito Santo levou ele a ter saudade da casa do pai. Eu estou morrendo de saudade, irmãos, da casa do meu papai terreno. Eu fico imaginando, como que aquele rapaz sentiu quando ele viu os porcos comendo, aquela coisa estranha, e ele desejou comer aquilo. A palavra diz que ele disse que ele ia se levantar. Ele ia se levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você percebe que quando o Espírito Santo de Deus vai de encontro, a pessoa entra em consciência. A cortina dos olhos cai. E ela percebe que precisa voltar para a casa do pai. E você vai perceber que ele ensaiou o que ele ia dizer. Você percebe que ele ensaiou a humilhação, né, que ele ia declarar ali, a forma humilde que ele ia fazer. Você percebe que ele estava se sujeitando a ser um dos empregados. Pouco tempo eu ouvi, né, que a pessoa só quer ir para o céu. Mesmo que lá no céu for um tapete, eu quero entrar lá. E eu ri e falei assim, não, você não vai ter tapete, porque tapete só precisa onde tem sujeira. Lá não tem, então você está dispensado. Né? Não precisa ir, não, está tudo certo. Por quê? Porque nós vamos para o céu para morar nas mansões celestiais. Irmãos, se você tem que contentar com pouco, contenta com pouco aqui, porque lá não tem pouco, não. Tá? Lá não tem tapete, não. Então, você fica esperto, porque a sua casa lá é terrível, de boa. Muito bênção mesmo, né? Maravilhosa, é mansão de verdade mesmo. Você vai observar que aquele rapaz, ele tem essa iniciativa de se humilhar. Isso é consciência do pecado. É quando você se arrepende e você, então, entende que você precisa ser corrigido. Que você precisa pagar um preço por aquilo que você cometeu. Você se coloca na posição de ser corrigido. Mas você percebe que quando ele chega, nada disso aconteceu. O pai, ele tem a pressa que o filho teve de gastar o dinheiro dele, é a pressa que o pai tem em te ouvir, de mim e de você, que estamos arrependidos. Deus quer ouvir de nós, que nós precisamos dele. Deus quer ouvir da nossa boca. Deus quer ouvir os nossos lábios dizer, pai, eu estou voltando. Pai, eu estou voltando para a tua casa. Pai, eu estou voltando para o meu lugar. Me receba, pai. A palavra, ela é muito clara. Quando fala que Deus, ele recebe do jeito que você estiver. Você vai ver em 2 de Pedro, quando Pedro fala, deixa bem claro que não importa a forma que o pecador esteja. Não importa o que você foi fazer lá no mundo. O que importa para o Pai é o seu retorno. É a sua entrada na casa. E o Pai não vai te tratar como um jornaleiro. Ele não vai, o Pai, ele não faz conta do que você gastou. Você percebe? Eu fico observando, irmãos, havia 2 problemas ali, né? Porque havia 2 assuntos. O pai, com a alegria dele, estava declarando amor. E o filho mais velho, com a indignação dele, estava pensando em bens. Você já parou para pensar nisso? O que o irmão mais velho lembrou foi do dinheiro que foi gasto. Será que nós não somos assim? Será que não somos assim? Quando um irmão, um parente te dá um prejuízo, qual é a sua reação? E aquele irmão que te deve e não te paga, qual é a sua reação? Já parou para pensar? Às vezes, irmãos, nós reagimos do mesmo jeito. A gente dá valor em coisas e não em pessoas. Você percebe que aquele moço, ele ficou revoltado. Ele não quis entrar.
E é engraçado que os informantes são caprichosos, né? Você percebe que o empregado ele podia ter falado: o seu pai matou um cabrito para ele. Estava bom, né? Não, matou um cabrito gordo. Né? Eu imagino que o gordo foi bem goiano, né? Gordo. Por quê? Para poder colocar mais lenha na fogueira. E você percebe que ele se vestiu de indignação. Ficou revoltado, deu piti. E às vezes, irmãos, a gente fala assim: nossa, mas que absurdo. E muitas das vezes, eu como pastora, eu e meu marido, a gente chora quando a gente vê um irmão que caiu em pecado, que fica fora da igreja por um tempo na lama. Quando esse irmão volta, muitos da igreja acham que ele não merece mais ocupar nenhum lugar de dons, de ministério na igreja, baseado no que ele fez no passado. Tem uma pregação que eu fiz aqui no culto de jovens, dia 2 de maio. E naquela pregação, Deus me levou a falar sobre a questão do perdão, que a gente tem que deixar para trás as injúrias. Quando as pessoas nos caluniam, falam mal de nós, nós devemos relevar isso, porque as pessoas mudam. E foi interessante que, poucos dias, uma irmã de Minas Gerais ouviu a palavra e ela mandou um zap para mim e disse assim: pastora, você está muito boazinha nessas suas pregações. Isso deixa crente relaxado. Então, hoje, quando ela ouvir essa, porque, irmãos, não é relaxo, é amor. É amor. A palavra de Deus deixa bem claro que, com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, eu quero falar para você que não gosta de perdoar, para você que é um crente justiceiro, o irmão caiu em adultério e não merece mais. Mas a gente ouve isso todo dia. Mas, pastor, você vai deixar isso? Amados, nós precisamos entender que Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E eu e você somos pecadores. E graças a Deus que nós não caímos em certos pecados. Mas você sabe que tem alguns você cai. Dá um jeitinho, né? Que é seu. Aquela mania que nós temos de achar que o pecado do outro é grande. O nosso é de médio para pequeno. Eu até brinco, né, que tem crente que tem balança de pesar pecado. Só existe essa balança no inferno, irmãos. No céu não tem. A palavra diz que quando a pessoa pede perdão, o que é que Deus faz? Dos seus pecados não me lembrarei mais. Porém, quando a palavra diz que, com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos, eu quero chamar a sua atenção. A ferramenta que você usa para julgar a vida de quem caiu, seja em que pecado for, é com essa sua ferramenta que Deus vai trabalhar na sua vida. Tá? É bíblico isso. É com a medida que você medir que você vai ser medido. Então, se você gosta de julgar o irmão de uma forma cruel, é assim que Deus vai te medir. E é interessante que os estudiosos, né, de estudos sobre a mente, eles provam que em 11 meses, uma pessoa pode se refazer. Em 11 meses, uma pessoa que fez uma coisa muito ruim, além de arrepender, ela pode mudar o comportamento dela. E existem muitos psiquiatras, psicólogos, que mantêm um paciente dentro do consultório mais ou menos 1 ano, né? Porque ele não sabe. O profissional não sabe qual é o ciclo que o paciente está. Não é assim? Não sabe se ele está no início do ciclo dele, se vai demorar 11 meses, ou se ele está no 6º mês. Por quê? Existe uma evolução. Quem trabalha com pessoas sabe que o primeiro atendimento, a pessoa geralmente entra dentro do consultório. É incrível. Ela cruza
as pernas e o braço. Se não cruzar os braços, coloca as 2 pernas debaixo da cadeira. Por quê? É o primeiro dia, eu não falo nada. E o psicólogo pergunta, né? E e passa aquele tempo, posso ir embora, doutor? Tem gente que vai porque o sistema prisional obrigou, né? Ou o cônjuge obrigou, ou o pai está obrigando aí. Passa o segundo atendimento, tem outro comportamento. Do terceiro para frente já começa a mudar. Principalmente se esses atendimentos for de 15 dias ou um mês. Por quê? A pessoa, ela vai desarmando. Ela vai compreendendo que quem está ouvindo quer ajudar. E o que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo a ver porque nós estamos falando de nós somos assim. Às vezes nós nos fechamos para o irmão que teve um deslize e a gente acha, irmãos, tem coisa que passou 10 anos. Você acredita? E tem gente que lembra como se fosse hoje. Posso te dar um conselho? Mesmo que o problema for com você, não para sofrer, não. É tempo jogado no lixo. Não para ficar sentindo dor, não. Porque o mundo não vai parar porque você está sentindo dor. O que você precisa é arranjar um companheiro para te ajudar a passar esse deserto que você está passando, mas um companheiro de oração. Alguém que até te carregue por um período, mas por um período. Mas você precisa lembrar que o jovem lá, no meio dos porcos, ele tomou uma atitude. Vou me levantar. Você precisa dizer isso. Eu vou me levantar dessa minha vida medíocre, de ficar julgando os outros, de quando alguém retorna para a casa do pai, eu achar um absurdo o que ele fez antes. Nós precisamos, irmãos, quando a gente vê alguém voltando para a casa do pai, a gente tem que começar a salmodiar, entrar na festa. Vai comer cabrito gordo, irmão. Vai usufruir das coisas que o pai tem para oferecer. Ah, você está lembrando do espírito de inveja, né? Que ele tinha. Pois é, vamos expulsar isso da nossa vida. Ele disse, olha, pai, eu estou aqui com o senhor. Todos os dias, e o senhor nunca matou um cabrito para mim. Irmãos, eu acho isso tão engraçado. Porque é um raciocínio tão, assim, é tão medíocre. Por quê? As coisas que é do pai não é nossa. Tem como você requerer aquilo que é seu? Se ele queria um churrasco, você acha que o pai ia negar? Gente, se ele queria um cabrito gordo, por que que antes de tudo, eu já não virou para o pai, eu quero um cabrito gordo para eu fazer um churrasco para os meus amigos. Passou a vontade ali, né, como se diz, ficou ali na seca, esperando uma hora de jogar na cara do pai. O senhor nunca me deu um. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a pior coisa que existe dentro de um ser humano, eu acho que eu posso dizer isso a pior. Nós temos muitas coisas ruins, né, que veio no pacote. Mas tem uma coisa que é ruim demais e que fere muita gente, é a tal da inveja. Porque a inveja não é você admirar uma pessoa. Tem muita gente que confunde, né? Outro dia alguém disse assim, nossa, pastor, você ora por mim? Eu falei, oro, mas eu sou assim, irmãos, eu sou terrível, né? Eu tenho vários defeitos. Um deles é você me pede oração, né, Francine? E eu não oro, não. Não vem me pedir oração sem me contar para que você quer, que eu não vou orar. Eu sou assim, você me pede oração e eu falo, mas por que você quer oração? Porque eu quero saber, irmão, você vai compensar eu levantar de madrugada, eu jejuar, porque eu não vou passar fome por sua causa. Eu vou jejuar para você ter uma vitória, entendeu? Passar fome não, eu estou precisando passar fome para emagrecer, por sua causa não. Agora, presta atenção. Você vai e fala assim, não, Deus sabe. Então, você vai se virar com Deus lá, não vem me pedir oração, não. Se me pedir oração, tem que contar para que quer oração. Porque outro dia, quando me pediram oração, eu falei assim, é por quê? Ai, irmã fulana falou para mim que quer comprar um sofá igual o meu. Eu falei, mas qual é o problema? Ai, mas é inveja. Eu falei, não é não, irmã, presta atenção. Isso não é inveja, não. O seu sofá é feio? Ela, não, comprei um sofá novo, lindo. Eu falei assim, então,
Ela está te elogiando, dizendo que você tem bom gosto. E ela vai usar o seu bom gosto porque ela não tem. Você já viu que moeda tem duas faces, né? A gente tem que aprender, irmãos, como olhar as coisas. Se você tem o coração de Cristo, a mente de Cristo, você tem que ver as coisas de outra forma. Às vezes a pessoa não quer o que você tem. Às vezes a pessoa quer só te usar como fazer uma modelagem. Existem pessoas que elas fazem certas coisas na vida e não dão certo. E elas percebem que quem está do lado dela, né, um amigo, está fazendo a mesma coisa e está acontecendo o quê? Dando certo. Qual é o problema? Da pessoa chegar para você e perguntar assim, escuta, como que você faz e dá certo, e eu faço e não dá certo? Isso é inveja? Não. Isso não é inveja. E se você acha que é porque você é supersticioso. Inveja é aquela pessoa que quer o que o outro tem. Inveja é a irmã do ciúme. O filho mais velho ficou enciumado e teve inveja. Ele ficou enciumado porque o pai recebeu e ficou enciumado, né, e invejou a festa que o filho mais novo estava tendo. Ele não teve a mente de Cristo. O invejoso, irmãos, ele é assim. Tem gente que tem inveja de quem canta no louvor. Tem gente que tem inveja quando o pastor consagra um obreiro. Eu admiro muito, irmãos, quem tem visão espiritual. Eu lembro de um irmão, tenho saudade desse irmão, um irmão que chama Enoque, que morava numa cidade chamada Morinópolis, perto de Porá. Eu lembro desse irmão, nessa época ele era diácono, não sei se hoje ele ainda é. E era interessante que ele era diácono a vida toda, ali na igreja. E era o melhor diácono que eu já vi no mundo. Ele era tão bom que até hoje eu não esqueci, né, do trabalho que ele desempenhava. E ele tinha uma alegria de servir os irmãos. E eu lembro um dia que ele virou e falou assim, que aquele irmão que estava sendo consagrado a evangelista tinha 7 anos de crente. E ele estava ali há mais de 30. Qual era o problema, irmãos? Deus chama quem Ele quiser, Deus unge quem Ele quiser. Deus não tem que dar explicação para ninguém. O pastor João falou isso hoje de manhã na escola dominical. Deus não tem que dar satisfação. E nós, como servos, temos que aprender que nós servimos ao Senhor em tudo. Se porventura o irmão que está do meu lado está vivendo um momento diferente do que o meu, eu tenho que glorificar a Deus pela vida dele. Se ele está prosperando, eu tenho que agradecer a Deus pela prosperidade dele. E entender que a minha vai chegar a hora. E, de repente, talvez eu não esteja sendo abençoado porque estou sendo corrigido ou, né, não estou sabendo como fazer as coisas que é da minha parte. Porque acredite você se quiser, Deus nunca vai fazer o que é para você fazer. Deus nunca vai fazer o que é para você fazer. O que é da parte humana, nós precisamos ter responsabilidade e coragem para fazer. Outro dia parece que eu fui um pouquinho dura, mas não fui, não me arrependo do que fiz. Quando alguém disse para mim, olha, eu sou casado e eu estou esperando um dia para comprar uma casa. Eu falei assim, então por que você veio conversar? Eu pensei que você quisesse falar sobre finanças. Ele falou assim, eu quero. Quero que você me ajude a pagar essas dívidas aqui. Fazer uma planilha. Quando eu vi o salário que a pessoa ganhava, e como que ele tinha conseguido tantas dívidas, e quanto tempo que ele tinha aquele salário, e ele ainda morava de aluguel, eu falei, mas como que você consegue fazer uma coisa dessa? Porque tem coisa, irmãos, que é extraordinária. De má gestão. E depois eu vou perceber que tudo é feito por quê? Por causa de inveja. Por causa de inveja. Eu tenho que comprar um carro novo todo ano porque o meu vizinho compra. Eu tenho que comprar um OSV, se você não sabe, ela é o carro que mais desvaloriza. Existe um modelo que desvaloriza 20 mil por ano. Se você estava pensando em comprar, larga de mão disso. Tá? É incrível. E aí eu, conversando ali, ele falou assim, a senhora está me deixando constrangida. Eu falei assim, mas você que me pediu. A minha função aqui é te ajudar financeiramente. E para eu te ajudar financeiramente, a primeira coisa que eu tenho que fazer para você, você precisa aprender a gastar seu dinheiro. Você tem que ter respeito pelo seu dinheiro.
Porque você está invejando o que os outros têm, querendo viver a vida dos outros. Você quer se sentir rico? Muda para a favela. E aí você vai ficar com aquele carrão. Não é assim? Irmãos, porque eu fico pensando, como que você quer se sentir rico morando no Alphaville se você não tem condição? Não, você quer se sentir rico? Mude para um lugar bem simples. Para que você se sinta bem, já que você tem essa necessidade. Eu sempre dou um conselho seguinte. Quando a pessoa chega para mim e fala, pastora, eu estou deprimida porque eu estou fora do peso. Eu falo, minha filha, a partir de hoje, você só vai sentar perto da irmã fulana, irmã fulana. Aí eu escolho as irmãs mais fofinhas e falo para a irmã sentar perto dela. Ela vai ver que existem pessoas que estão mais gordinhas do que ela. É de rir, né? Você acha mesmo que eu vou colocar ela perto da Aline? Não vou. Porque nós precisamos, irmãos, usar a mente que Deus nos deu. Se você acha que é justo comparar, pelo menos saiba fazer comparação. Porque comparação é uma... Eu ia falar, né? Pois é, a gente nunca faz. Aquele moço fez. Eu estou aqui na sua casa há muitos anos. E o Senhor não me dá um bezerro. Eu quero dizer para você que Deus tem para você riquezas grandes, hoje. Você está na casa do Pai, e aqui é lugar de fartura. Aqui tem tudo o que você precisa. Você não precisa ser apressadinho e querer tudo fora de hora, não. Você só precisa se servir. O salmista diz assim que Ele, Deus, nos preparou uma mesa no deserto. Está preparado, irmãos. Você já foi para o deserto? Ninguém quer ir? Tem que ir, irmãos, porque lá no deserto tem uma mesa posta para você. Ele nos preparou uma mesa no deserto, é para nós nos servir. Quando a palavra fala enchei-vos do Espírito, em nenhum momento você vai ouvir Deus falando assim, abre a boca aí que eu vou pôr. Não. Enchei-vos é uma responsabilidade minha e sua. Ser um crente abençoado, próspero em tudo na nossa vida, é responsabilidade nossa. Sou eu e você que temos que pagar um preço em oração e pedir, Senhor, me dê sabedoria. Me ensina a aprender. Me ajuda a te ouvir. Irmãos, eu sou agarradinha com Jesus nesse negócio. Estava conversando com a Jéssica agora mesmo e eu falei para ela, falei assim, até agora não ouvi nada. Por quê? Você está achando que eu vou abrir mão de ouvir Deus? Não, todo dia eu estou ali no meu canto ali e eu sou igualzinho Jacó, irmãos. Do meu jeito ali. Eu sei ouvir não de Deus e eu corro atrás do sim de Deus. E eu fico à espera do anjo. E eu fico de zoião mesmo, sabe? Porque se o anjo passar, eu grudo nele. Garro mesmo. E eu vou e seguro. E eu falo para o anjo, eu só vou sair daqui depois que o Senhor me abençoar. E eu falo para o Senhor, Senhor, eu só vou tomar essa atitude ao que o Senhor me responder. Mas eu pago o preço de estar lá para ouvir Ele. Essa é a história de crente viver de qualquer jeito e ficar correndo atrás de gente que se diz abençoado para orar por ele. Irmãos, esse trem pode dar ruim no último dia. Esse negócio é uma loteria. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crêem. Não está mandando quem crê e seguir sinal, não. Preste atenção. E você vai observar que quem mais gosta de correr atrás desse tipo de gente é quem não lê Bíblia e quem não tem tempo de oração. Porque aí ele precisa de ouvir os outros, porque ele não sabe ouvir Deus. Então, para ele ouvir Deus, tem que ser simplesmente através de outra pessoa. Deus usa outra pessoa para falar conosco? Lógico que usa. Deus usa pessoas para falar comigo o tempo todo. Só que Deus manda elas vir até a mim. Deus manda elas vir até a mim. E é interessante que quando você aprende a ouvir Deus, você nunca vai deixar a inveja entrar no seu coração. Quando você aprende a ouvir Deus e você fica sabendo que alguém está prosperando, você se alegra. Quando você aprende a ouvir Deus e você vê uma pessoa que estava um tempo fora da igreja e ela retorna para a comunhão. Eu tenho ensinado para os jovens adolescentes largar de falar aquela palavra desviado. Não, você está fora da comunhão e você está voltando para a comunhão. Você estava dando um passeio lá no chiqueiro, mas agora você está de volta para a casa do Pai. E você aqui, você vai ser recebido de braços abertos. Eu estava dizendo para o meu bem, e ele disse assim, meu bem, se você pudesse mudar... Eu falei para ele assim, meu bem, se eu pudesse mudar o nome da igreja, eu ia colocar lá fora, assim, na placa, assim, ó, AD Imperfeitos.
E aí eu queria escrever embaixo assim, ó, se você é perfeito, não é bem-vindo aqui. Por quê? Irmãos, o crente que se acha perfeito é um problema. É um problema. E você sabe que ele não existe, né? Não existe. Porque o dia que você for perfeito, irmão Enoque, vai ser transladado. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo, é Ele que te levanta, que te exalta. Aleluia. Irmãos, nós precisamos saber o lugar certinho que Deus nos colocou. E entrar lá no Salmo 40, né? Espera com paciência que a sua bênção chega. Espera com paciência que vai chegar a hora de você receber o anelzão no dedo. Vai chegar a hora do cabrito gordo morrer, para você salmodiar e fazer festa. E nós, irmãos, vamos fazer um compromisso com a nossa mente. Chega de preconceito. Não importa o que a pessoa fez. Não importa o que a pessoa foi lá no mundo. O que importa é ela entrando para a casa do Pai. Aqui zera tudo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu quero te convidar a orar, aquela oração de perdão, de amor. Quando você tiver dificuldade, amados, de perdoar alguém que caiu em pecado, quando a sua boca, né, agora nem a boca, né, agora é o dedinho, acho que eu vou mandar todo mundo passar uma espaladrapa aí no dedo para não digitar a mensagenzinha, né, e tem que tampar a boca também, né, porque senão vai o áudio. Para fofoca, quando você perceber que o inimigo quer te usar para contar para alguém que fulano caiu, você vai lembrar desse dia aqui, da oração. Eu quero que você lembre que Deus vai tratar você da mesma forma que você trata esse irmão. À medida que você medir, você será medido. Combinado? Está combinado? Melhorou, né? Então não esqueça. Lembra sempre disso. E quando você lembrar, você vai cair de joelho e pedir misericórdia. E você vai pedir misericórdia e vai orar por aquele irmão, e aquele irmão vai levantar. Através da sua oração. Porque Deus te chama como intercessor para a casa dele. Eu quero te convidar a ter vergonha de ver uma cadeira vazia. Agora, durante a pandemia, você vai ter que continuar vendo, né? Mas eu quero que você se comprometa com seu coração de trazer, de ser pescador, de entender que Deus quer gerar em você ovelhas. Deus quer gerar vida através de você. Vamos orar, coloca a mão no teu coração. Pai, nós te adoramos, ó Deus, porque nesta noite nós sentimos que a tua mão mais uma vez está estendida, Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que a tua mão está estendida para abençoar, para resgatar, Senhor. E eu sei, ó Deus, que a tua palavra vai de encontro, Senhor, aonde quer que seja, Pai. E essa tua mão forte, potente e poderosa, Senhor, que agora, Senhor, está resgatando, Senhor, aquele que está afastado da comunhão. Aquele irmão, ó Deus, que está se sentindo indignado, Senhor, porque pecou. É agora, é hoje que o Senhor toca nele. É hoje que o Senhor diz que o Senhor o ama. É hoje que o Senhor o abraça e o convida, volta para a minha casa, filho meu. Pai, o nosso coração se compromete com o teu, ó Deus, de orar, Senhor, por esses irmãos. O nosso coração, ó Deus querido, se compromete, ó Deus, de olhar para dentro de nós, para que não venhamos, ó Deus, cair também. Porque a tua palavra diz que o que está em pé, cuide para que não caia, Senhor. Nos ensina a cuidar da nossa vida e orar pela vida do nosso irmão. Obrigado, Senhor, por esses momentos na tua presença. E eu sei que o Senhor falou. Eu sei que o Senhor falou. E eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor continua falando com a tua igreja. Pai, nos leva em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana de bênção, Senhor. Dá-nos uma semana de alegria. Que possamos acordar salmodiando na tua presença, Senhor. E que possamos ser pessoas, ó Deus amado, cheias da tua unção. Em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja na vida de cada um daqueles que amam o Senhor.
E a igreja do Senhor vai dizer? Amém. Quem diz amém, vai na benção, não abraça ninguém. Viu como eu lembrei rapidinho? Não abraça ninguém, mas dá um sorriso por baixo da máscara aí.